Boa noite. Gente, é impressionante, né? É um fenômeno que acontece em todas as casas espíritas. O pessoal tem medo das primeiras cadeiras aqui, né? Eu não sei se eles têm medo de pergunta, eu não sei se é aquela passagem, né, que fala que não tome o primeiro assento, que pode ser tomado de você por algum motivo. Eu não sei exatamente qual que é o problema do primeiro assento, né? Tem alguns palestrantes que falam assim, será que eles têm medo que a gente cuspa, né, em cima, algum problema há com essas primeiras cadeiras? Tem gente na última, mas não... É muito difícil, corajosa... Aqui o amigo é da casa, então assim, bom, faço convite para que de outras vezes consigam chegar aqui assim um pouco mais perto de nós. Para sorte eu enxergo bem de longe, então vai dar para a gente comunicar com todo mundo, apesar das distâncias. O tema que nos propuseram hoje, dentro da campanha da AME em favor da vida, foi um tema que me surpreendeu, mas é um tema que faz parte do corpo de campanhas permanentes da Federação Espírita Brasileira. Existe uma campanha permanente contra a violência, em favor da vida. Existem várias campanhas, aliás, que quem quiser dar uma olhadinha no site da Federação, vão encontrar vários materiais para serem impressos com facilidade e serem distribuídos, panfletados mesmo, de forma a que essas pequenas compilações, eu até trouxe uma, essa daqui é a da violência, Respeitemos a vida, violência não, que é uma das primeiras que foi feita, é uma campanha muito antiga, não mais antiga do que a campanha da evangelização, que já tem mais de meio século. E fiquei me perguntando da importância de entendermos a existência ainda dessas posturas entre nós. Algumas pessoas falam assim, gente, mas eles estão falando que a gente está indo para um mundo de regeneração. E nós estamos em guerra. Nós temos mais de 100 de conflitos armados acontecendo no nosso mundo. Vocês entendem o que é isso? Qual foi o último dia que vocês pensaram nessas guerras que estão acontecendo? Qual foi o dia que vocês lembraram que estava acontecendo guerra? Alguém lembrou das guerras hoje? Alguém lembrou da guerra por essa semana? Mas existem muitas guerras acontecendo. Ainda existem muitos corações que se comprazem no mal entre nós. E existe uma justificativa extremamente plausível para essa existência. Nós temos entre nós uma gama de espíritos que ainda se comprazem no mal, para que eles possam experienciar junto a essa turma que já ama, essa turma que já conhece o Cristo, essa turma que já fala em religiosidade, em espiritualidade, em amor ao próximo, em campanhas em prol do outro. Vivemos aí todos misturados, juntos, para que haja
o contato. Quem aqui já participou ou participa de uma reunião mediúnica? É muito comum recebermos espíritos bravos, nervosos, reclamões. Mas é só a gente tocar no ponto certo daquele relacionamento amoroso, daquele momento em que ele se sentiu amado por alguém, que aí a coisa começa a mudar de figura. Quanto mais tempo obstinado no mal, mais duro é a quebrantar. Mas, em geral, se houve uma experiência amorosa, esse coração já tem brecha para Jesus entrar. A gente já consegue aquebrantar aquele coraçãozinho para que ele... Opa, peraí, tem coisa melhor do que ficar aqui brigando. Opa, tem coisa melhor do que degladiar. E abre a guarda para o processo de socorro. Quando a gente está conversando e de repente a conversa se acalora e a gente fica um pouco nervoso porque na verdade aquela pessoa começou a tocar em alguns pontos que você não gosta. E aí você começa a ficar meio vermelho. Aqui tem gente que tem uns problemas, sabe? Tem gente que começa a envermelhar aqui assim. Ficar tenso. Você conhece alguém assim? E aí começa o vermelho subir. Parece que vai o sangue subindo para a tampa, até aquele ponto da chaleira assim explodir. Se nesse momento você olha para a pessoa e fala assim, chega, vamos brigar mais, não? A gente ama mesmo. O que acontece com o outro? O bicho fica sem graça, e aí que envermelha mesmo. A raiva vai sair de uma vez? Não. O nervoso vai sair de uma vez? Não. A desordem moral, ela não sai assim. Mas se acha brecha no outro. Quando você faz ele lembrar de momentos amorosos, momentos suaves, momentos amenos. Difícil é dar conta de sair dessa rebeldia e fazer isso, né? Se alguém conseguir, me conta, põe lá um hashtag Fernanda Fernandes para a gente poder descobrir onde é que foi. Porque geralmente os dois estão numa sintonia muito próxima. A questão da violência e do mal dizer, é porque o tema é injúria, né? A gente não usa essa palavra, né? Esse povo fica botando os nomes nos tempos para atrapalhar o palestrante. O que é injúria, né? Injúria é ofensa. É você xingar o outro, é você desafiar o outro, é você falar mal do outro. É você ser agressivo verbalmente. E a violência, que a gente às vezes pensa que é violência física, né? Em geral, acho que a gente usa a palavra violência, as pessoas apontam geralmente para a questão da violência física. Mas, na verdade, violência hoje é vista como um grande leque. É igual a gente fala sobre família. Quando a gente fala família,
Fica parecendo papai, mamãe, filhinhos. Mas hoje são famílias. Nós temos uma gama de famílias. E da mesma forma a violência. Nós temos uma gama, um repertório repleto de formas de violar o direito do outro. Não só fisicamente, mas psicologicamente, humilhando, tratando com indiferença, com desdém. Nós podemos violar o direito do outro a nível moral, denegrindo, divulgando situações. Nós temos a violência racial, a violência de gênero. Nós temos muitas violências. E talvez eu não tenha falado exatamente aquela que você gostaria que eu falasse. Mas as violências, elas se cumprem em escalas. Às vezes elas acontecem silenciosamente dentro de casa. Às vezes elas se rompem num círculo maior. Mas muitas das vezes elas se dão a uma extensão coletiva. E o que vai proporcionar a gradação, a amplitude ou a circunscrição dessa violência está em relação a quê? Nós fomos criados simples e ignorantes por Deus. Simples na nossa conformação material, compactos, com toda a possibilidade, como a semente contém o carvalho, nós fomos criados para nos tornarmos toda essa matéria estruturada que somos hoje. Mas passamos pelos diversos reinos que a matéria poderia apresentar para se organizar, desde o universo de uma célulazinha até esse corpo bacana, todo cheio de acessórios, que proporciona a habitação de milhares de células outras, que também são princípios inteligentes do universo. Como nós. Vocês já pararam para pensar que nós somos Cristos desse mundo aqui? Que tem um monte de país aqui dentro, o país da pele, o país do sangue, o país do aparelho digestivo, sexual, cardíaco, o país do estômago e o país do pulmão, com muitas outras células, com muitos outros seres se desenvolvendo a partir do nosso comando mental. Já pensou isso? Que nós realmente somos Cristos. E o que nós estamos fazendo com o nosso planeta? Nós estamos cuidando com flores, árvores, pássaros e estrutura saudável? Ou nós estamos conduzindo para alguma catástrofe ecológica? Nós estamos cuidando dessas células com muito carinho, fazendo com que elas sejam saudáveis,
Ou nós estamos esquecendo que a gente tem um monte de menino para cuidar aqui? Bora pensar nisso. Mas a questão do tema é que nós somos criados simples e ignorantes. E ignorantes em capacidade de entendimento. Nós estamos de forma rudimentar, sendo criados e explorando os vários estágios físicos, desde desde a célula, até passando aí por esse universo mineral, vegetal. Entende que são formas rudimentares de juntar as coisas? A gente aprendeu no simples, na areinha, no H2O. A gente começou a aprender a juntar coisas, organizar coisas. Conforme éramos fiéis no pouco, iam nos dando mais oportunidades, iam nos fazendo estagiar em outras coisas. Depois passamos às plantas. Gente, a complexidade aumentou, os sistemas aumentaram. Já tinha algumas sensibilidades, sistema de nutrição, respiração. Olha que loucura! Quanta coisa a gente já tinha que dar conta. Tão novinhos ainda. E nos desenvolvemos em várias plantas, das menorzinhas às mais complexas, para aprendermos a organizar as coisas, para aprendermos a fazermos coisas sem estar pensando muito. Igual a gente dirige um carro, depois de um tempo, sem ficar pensando a hora que tem que passar marcha, né? Agora nem passar marcha não precisa mais, agora virou uma bagunça. Agora está mais fácil. Mas só mexer naquele monte de botão já complica. Quanto menos marcha, mais botão, né, tem no carro. É complicado o negócio. A gente foi aprendendo a automatizar a organização. A gente foi... Sabe menino pequeno, que não sabe fazer nada? E a gente vai ensinando a escovar dente, vai ensinando a botar o chinelinho no lugar, vai ensinando a jogar a colcha em cima da cama, depois a gente ensina a esticar. Primeiro joga em cima da cama, pelo amor de Deus, não faz duas coisas ao mesmo tempo, não, senão a cabeça não junta. Tem que ir juntando devagar, né? Assim Deus fez conosco. E nos colocou no estágio animal, nos deu o instinto e locomoção. Falou, agora você pode andar por aí, conhecer coisas, como as crianças pequenas, que a gente permite que elas explorem algumas coisas, a gente deixa objetos para que elas explorem. Nós ganhamos a locomoção, nós ganhamos a possibilidade de conviver, formar famílias, bandos, reproduzir. Algumas espécies têm casamentos até o final da vida. Outras não, é mais complicado. Ainda não dá conta de fazer essas coisas, não. Mas tudo bem. A gente começa a se defender, porque o outro já tem ações. Eu tenho que me posicionar na cadeia do ecossistema, que tem um animalzinho que é comido pelo animalzão,
é alimento e está tudo certo. Não tem nada errado. Existe uma ordem grandiosa. A gente só está nela para aprender como é que ela funciona. Para sentir essa realidade. Só que era, em alguns momentos, em alguns aspectos, uma realidade violenta. E desenvolvemos instintos de conservação e também de destruição. Mas dentro da ordem. E aí, ganhamos a locomoção e essa sensibilidade ampliada e os instintos no animal. E a razão nos é dada de presente para organizar e implementar algumas novidades aí na estrutura de bichos. Já que a gente já sabe um monte de coisa desse jeito aqui de organizar em células, com células, em tecidos, em órgãos. Agora a gente pode pensar, deixando isso funcionar sem pensar. Seu coração está batendo? Tá? Graças a Deus. Seu pulmão está filtrando as coisas direitinho aí? Beleza. O intestino está funcionando, tem uns que não funcionam muito bem, mas tudo bem. Quanto mais brabo, menos o intestino funciona. Você fica menos bravo que o intestino relaxa. No momento em que eu já posso fazer isso, a um comando cerebral automático, eu espírito, já comando isso sem pensar, como passo marcha, dou seta. E tem uns abusados que ainda conversam no celular. A gente consegue fazer muita coisa sem pensar, para que a gente pense em outras coisas. Para que a gente possa operar escolhas de ordem mais elevadas. Do que nós vamos fazer quando chegarmos em casa, sobre o que nós vamos fazer para ganhar dinheiro, sobre quem nós vamos casar, se nós vamos casar. Quando nós vamos ter filhos, ou se nós vamos ter filhos. Ah, Fernanda, se nós vamos ter filhos? Você acha que é assim? Pode escolher isso? É claro. Tudo pode escolher, ué. Se eu tenho livre-arbítrio, eu tenho livre-arbítrio, tem não? Ué? Eles não deram esse negócio? Tem? Tem livre-arbítrio ou não tem? Gente, responde pelo amor de Deus que eu estou falando sozinha. Tem livre-arbítrio ou não tem? Graças a Deus eu não estou sozinha. Eu pensei que o povo tinha dormido já, gente. É porque o povo só me vê, né? Não vê vocês. Aí eu fico preocupada, eles devem achar que o povo dormiu. Bom, temos livre-arbítrio. E é para definir o que é importante para que eu organize a minha história dentro de uma ordem de projetos que eu tenho para entregar no final dele. Então eu posso sim não vir a ter filhos. Eu posso sim não casar. O problema é que tem gente que faz isso não em função de um projeto. Muitas pessoas fazem essas escolhas de não ter problemas, de não contrair confusão para dentro de casa, né? Muitas das vezes por egoísmo, por uma necessidade
de não dar contas da sua história a ninguém. Mas é assunto para um outro dia. A questão que nos leva a pensar no desenvolvimento humano e na gradação dessas possibilidades, desde o estágio simples e ignorante, lá atrás, até a gente chegar, saído do mineral, até chegar o hominal, é a possibilidade evolutiva. Evoluir é uma lei. Deus não nos colocou aqui sem trilho. Tem trilho. Ele nos colocou com condução. Não tem ninguém desamparado. E se a gente for olhar lá na Gênesis, no capítulo destinado a Deus, nós vamos entender que a providência e a previdência divina, ela nos vê individualmente, ela nos acolhe individualmente, ela toma conta de nós individualmente. Não é só essa coisa de coletivo, é individual. O amor é amor de pai, que ama o filho, que conduz o filho. Tem artigo aí, definido o, não é um, é o filho. Só que nessa gradação, Joana de Ângeles fala uma coisa que é muito importante a gente entender. A partir do momento que a gente pula de um estágio para o outro, o que vai acontecer? A gente ainda traz mais características do estágio anterior do que desse que a gente está entrando. Quando eu entro na 5ª série, a minha cabeça é ainda de 4º ano de grupo, não é? Só lá no final do 5º ano é que eu vou estar com a cabeça de 5º ano. Não é isso? Da mesma forma, quando eu entro no ensino médio, a minha cabeça está muito mais da estrutura do ensino fundamental, daquela forma de lidar com os alunos do ensino fundamental, do que do ensino médio. E quem é professor ou quem está dentro da estrutura da escola, entende até um pouco melhor isso. Mas não é só uma estrutura científica um pouco mais ampla, mas é um estar na escola que já começa a mudar. Mas quando entra no 1º ano, ainda tem a cabeça do grupo lá no trem. E assim, quando a gente passou a homens, a cabeça ainda é de bicho. Me passou um outro exemplo aqui. Quando a gente acaba de casar, a cabeça é de solteiro ainda também. É meio complicado até que a cabeça fica de casado. Quem casou de pouco sabe o que é isso. Quem já casou há muito tempo consegue olhar para trás e ver, gente, mas eu era besta demais. Mas a gente melhora, a gente evolui, graças a Deus, e a gente vai passando as fases. Quando nós nos tornamos homens e ganhamos de presente a chave da razão, a gente ainda é muito bicho. E estamos aí apenas no 2º mundo, estagiando enquanto homens. Nós estamos no 2º degrau. Você não tem que ir 2º ano de grupo? Pois é, por aí. Agora que a gente está começando a entender o que é amor,
Porque começar a aprender o que é amar, acho que vai ser no degrau seguinte, porque a gente está só entendendo o que é amor. E aí a gente está falando de uma transição planetária, onde o estágio aqui é de entender o que é amor. Por que vocês estão encarnados? Eu agradeço a caridade de alguém me responder. Não é uma pergunta retórica. Será que alguém me responde? Será que eu dedocraticamente escolho um? Por que a gente encarna? Para que a gente encarna? Para que tem essa confusão? Deus aprontou essa confusão com a gente? Vou apontar. Ai. O que quer que a gente aprenda aqui? Porque eu falei que a gente veio aprendendo uma série de coisas, né? O que a gente tem que aprender aqui? Vou dar uma dica. Evoluir, ok. Mas nós evoluímos também nos outros estágios. E vamos continuar evoluindo, porque a evolução é lei. Não vai acabar isso. Oh, lindo. Nós viemos aprender a amar. Ele fez coraçãozinho para quem estava na frente e não viu. Nós viemos aprender a amar. É exatamente isso que nós viemos. Nós viemos aprender a amar. Só que a gente não aprende a amar sem aprender o que é amor, não é? Então, primeiro a gente está aprendendo o que é amor. E esses espíritos que ainda são cruéis, ainda são diagnosticados pela psiquiatria como psicopatas, que não têm afeto positivo, que são maldade em carne. Esses seres vieram para serem tocados pelo amor, a terem essa experiência. Porque psicopata tem mãe, gente. Aí uns vão me falar assim, mas tem umas mães ruins. Tem mãe ruim? Tem? Tem mãe ruim? Tem umas cabeças que disseram que não, mas tem, viu, gente? Infelizmente tem. Tem umas mais ignorantes do que ruim. Mas para que esteja vivo e com saúde, teve alguém que amou? Teve alguém que cuidou? Teve. Alguém não quis que morresse. Alguém lambeu essa cria. Não sei quem foi. Porque a gente acha que criminoso que está lá na cadeia não tem mãe, né? Mas tem, são elas que vão lá. São elas que no dia da visita, na sua grande maioria, estão lá. Ainda acreditando que os filhos vão sair de lá e vão fazer outras coisas da vida. Que agora eles vão aprender, que não deu conta de educar, mas a cadeia vai educar. Infelizmente, nosso sistema não é para isso. Nós ainda vamos evoluir enquanto sistema penitenciário, se Deus quiser. Nós estamos lutando com relação a isso. Tem muita gente boa nos sistemas. Só falta engrossar as filas. Quem estiver aí querendo engrossar as filas, por favor. Os mais novos que ainda vão, talvez, cursar aí universidades, se tornar advogados, irem às tribunas, irem se tornar aí delegados, irem tornar-se policiais, tornar-se deputados, tornarem-se senadores para fazer leis, quem sabe a gente melhora os nossos sistemas. Mas precisa de engrossar as fileiras. Infelizmente, a gente fala que o bem é tímido, né? Mas essas pessoas, elas
precisam de ter o contato com a organização. Porque nós desenvolvemos-nos lá do simples ignorante. Vou pegar de baixo, tá, gente? Figurativamente, tá? Poderia ser de um lado para o outro. Mas digamos que nós temos aqui, estamos aqui dentro de uma caixinha, dentro de um retângulo. Imaginem-me em um retângulo. Digamos que a metade está por aqui. Não sei, vocês daí veem melhor isso. Se está mais abaixo ou mais acima a metade. Mas acredito que seja por aqui assim. Veja para mim, é por aqui assim? Os 50%? Ok. Digamos que, ao iniciarmos a jornada, somos 100% egocêntricos. Não vemos o outro, somos bichinhos ainda. Não vemos o outro da forma relacional e de troca que podemos. Queremos tudo para nós, a melhor caça, a melhor roupa, a melhor casa, o melhor namorado, a melhor namorada. Queremos tudo do bom e do melhor para nós. E vamos tendo experiências. Aí eu escolho lá no jardinzinho de infância da organização humana. Vamos usar a analogia da nossa infância na escola. Eu quero a bola para mim. E aí o que acontece? O meu colega também. E aí eu fico com a bola para mim. E aí eu vejo o meu amigo chorar. Mas eu estou com a bola. Mas o meu amigo entendeu o que é ficar sem a bola. E aí, em um determinado dia, ele consegue pegar a bola e eu choro. E aí o que acontece? Com um amiguinho que já chorou e sabe o que é não ter a bola. Ele poderá se condoer da minha dor e me dar a bola para que eu pare de chorar. Porque ele sabe que não é bom chorar. Ele sabe que não é bom. Vamos jogar? É claro que isso não acontece num solavanco, né, gente? São em vários momentos. Mas o processo empático vai sendo construído a partir disso. Eu sofro, entendo o que é sofrer. E quando eu vejo o outro sofrer aquilo, eu entendo o que ele está sofrendo. E aí eu cuido do outro. E aí, do nível de total e 100% egoísta, eu quero a bola para mim. Eu não te dou ela, mas eu jogo com você. E se você ficar com mais tempo com essa bola, eu pego ela para mim. Eu ainda sou egoísta, mas eu já quero também me relacionar. Então eu vou começando a sair do 100% egocêntrico e vou me tornando um pouquinho mais empático, um pouquinho mais virtuoso. Mas é pouquinho. Mas é de grão em grão que a galinha enche o papo. E é por isso que a gente está encarnando. Quantas vezes será que você encarnou, Kelly? Umas milhares de vezes, né? Umas pá de vezes. Porque toda vez que a gente vem aqui, a gente vem para aprender um tiquinho. Vocês acham que a gente vem aqui e se torna o sabichão? Aquele que tudo sabe?
Não é. Essa natureza, ela não dá saltos. Eu vou me tornando melhor paulatinamente. Devagar. E aí, espalhados pelo nosso planeta, tem gente que é 5% virtuoso e 95% egocêntrico. Tem gente que já é uns 15%. Tem gente que é uns 51%, vai, virtuoso, e 49% é egocêntrico. Ó, já é bom esse. Esse já é bonitinho. Esse já vai para o mundo de regeneração. 50% mais um, ele já deve ir para lá, né? Onde que você está? Todos nós temos egocentrismo ainda. Nós ainda somos egoístas e egocêntricos. Mas nós já temos áreas que estão desenvolvidas e virtuosas. A gente não é ruim de tudo, vamos dizer assim, né? Não há bom sem defeito e defeituoso sem bondade, né? Onde que você está? Será que rola uns 40% de virtude? Será que você é uns 60% egoísta? Você é mais tempo na sua vida e nas suas relações egoísta ou virtuoso? Empático, consegue olhar para a dor do outro, consegue calar um pouquinho de vez em quando, pelo menos? Como é que você está? As pessoas que estão dadas à injúria, à violência, à autoviolência, elas estão onde nessa história? Como está o grau de egocentrismo de quem é dado à violência? Você é dado à violência? Você é dado ao grito, à exasperação, ao xingamento? Como é que é você no trânsito? Você fica nervosinho, nervosinha? Fica? Para chamar a atenção do sujeito que deu uma nota na estrada? Como é que foi? Esse menino que ele é branquinho, eu fiquei imaginando ele nervoso. Eu estou indo a ele, só fico pensando, gente, esse menino nervoso, esse menino deve não viu meião. Deus ajuda, tadinho. Não dá nem para esconder que está com raiva. Dá? Dá não, né? Pois é. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Por quê? Possuirão a terra. Por que que os brandos e pacíficos vão possuir a terra? Quando eu dou conta de toda a matéria da matemática até o terceiro ano do ensino médio, eu digo que eu possuo a matemática. Quando eu concluí e aprendi tudo o que eu tinha que aprender até o ensino médio, eu digo que eu possuo o ensino fundamental, o nível médio, não é isso? Então, possuir a terra, o que significa? Ter aprendido tudo o que eu preciso aqui. Possuir isso daqui
ser dono do que está aqui, é saber mexer com isso, é saber mexer com as relações. E aí ele fala, brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Mas não é possuirão no sentido, vão possuir a partir daí que eles são brandos, não. É porque eles já possuirão. A partir do momento, eles só são brandos e pacíficos porque eles possuem todo esse conhecimento amoroso que é possível adquirir aqui, nesse estágio. Então, nós ainda teremos muitas violências em nós, a partir de nós, em torno de nós, por muitos anos, mesmo no mundo de regeneração. Porque o mundo de regeneração, nós vamos amanhecer da noite para o dia uns santos beatos, não, gente. Nós estamos ainda caçando degrau por degrau. A gente vai estar consolidando no mesmo lugar. Não precisa brigar na porta. Deixa o outro passar, vai devagar, vai no seu tempo. E todas as vezes que alguém brigar com você, que alguém te xingar, pelo amor de Deus, lembra, ô prova, Senhor. Fecha o olhinho e fala, ô prova, Senhor. E acha um lugar dentro de você que tem uma coisa boa para você lembrar. Para que você seja resgatado pelos amigos espirituais nessa hora e consiga equacionar o seu problema. São escolhas. Todas as vezes que algumas coisas acontecem conosco, são os nossos momentos de escolha, que a gente escolhe continuar no erro ou fazer um pouco melhor. Que possamos, durante toda essa semana, escolher um pouquinho, ser um pouco melhor. Porque o jugo do Cristo, com Cristo é leve. Porque Ele nos ensina todas as coisas. E a doutrina espírita ainda veio nos propor todo esse arcabouço de entender reencarnação, evolução, lei de causa e efeito, tantas coisas que falam assim, gente, está tudo certo, Deus é por mim. Que a gente possa entrar em paz com essa regência divina, porque é só isso que nos dá o conforto. A dor é a nossa rebeldia contra a lei. Que Papai do Céu nos abençoe sempre. Obrigado pela atenção.